que está contido no maior livro da Bíblia. O maior livro da Bíblia. Glória a Deus. Alguma das irmãs sabe qual é o maior livro da Bíblia? Sabe não? O maior livro da Bíblia é Salmos. Na verdade, Inário, né? É Inário. Salmos 42. Glória a Jesus. Assim como a costa deseja as águas, assim também eu quero estar na tua presença. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir e adorar na tua presença? Choro dia e noite e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perseguindo e perguntando: onde está o teu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração e lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo a todos e todos íamos caminhando juntos, felizes e cantando: louvado seja Deus. Por que está tão triste, oh minha alma? Por que está aflita? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Meu coração está profundamente abatido, por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge, assim como as águas das cachoeiras descem dos montes de Hebron e Mizar. Assim como correm como violência até o Jordão, assim são as ondas de tristeza que vêm do meu coração. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração do teu povo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, por alguns teólogos, historiadores, estudiosos da Bíblia, o Salmo 40 até o Salmo 45 é conhecido como o Salmo da humilhação. Você vai perceber que ele inicia no Salmo 40 dizendo que estava esperando com paciência no Senhor até ele se inclinar. No 41 até o 45 você vai ver bastante humilhação de Davi. E aqui é o salmo que ele demonstra uma das mais intensas formas de adoração através da humilhação. Eu acredito que o salmista já conhecia, meu amor, dama de vermelho, que conhecia aquele texto bíblico que diz: os humilhados serão exaltados. Perceba bem, ele demonstra sintomas de depressão quando ele diz: por que estás triste ou abatida, ó minha alma? Por que estou assim tão aflito? Eu já sei o que fazer, vou esperar em Deus e ainda o louvarei. Aliás, um abraço para o nosso irmão Cícero, que está aqui de volta. É sempre um prazer gigante tê-lo aqui. Você saber que você vai louvar ao Senhor porque você está com as contas em dia, você está com a geladeira cheia, você está com a despensa tapada, você está com ouro lá dentro da piscina. Pastor, o que é ouro lá dentro da despensa? Você está com ouro lá dentro da despensa. O que é ouro lá dentro da despensa? É arroz. Arroz que é ouro. O quilo do arroz está R$12, vai subir para R$12, né? Então um quilo de arroz R$12 é ouro. Então, se você está com ouro lá dentro da despensa, se você está com a geladeira tapada de cupim, se você está com as contas tudo em dia e as bênçãos estão estufando na tua porta, dizer eu vou adorar o Senhor é fácil. Agora, você dizer isto quando a alma está abatida, meu amigo, aí você tem que tirar força de onde não tem, força da fraqueza. O salmista, quando fala isso,
Ele fala com uma convicção tão absurda que se eu fosse colocar essas palavras nas minhas palavras, eu ia dizer: eu estou passando por esse processo, eu estou passando por esse problema difícil, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu ainda vou dar meu culto de ação de graça. Ei, deixa eu dizer, independente das circunstâncias ou não, no mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, nós vamos dar um culto lá na minha porta, eu vou fechar aquele negócio, vamos adorar Jesus. Pode estar rindo, pode estar bom, mas a circunstância, independente de como esteja, já estou dizendo hoje, nós vamos adorar ao Senhor. Por quê? Porque não são as circunstâncias, segundo o que eu aprendo com o salmista, que diz: se eu devo louvar o Senhor, não, independente delas, eu vou adorar. Aí ele olha para dentro de si, num momento de solidão, faz um raio-x de si, e olha para si e diz: por que, minha alma? Você está abatida, você está, mas eu não estou. Você está, mas eu não vou ficar abatido. Minha alma, você está triste, mas eu não ficarei. Por que, Davi? Porque eu espero em Deus e ainda vou louvar Ele no seu tempo. Que convicção, meus irmãos, minha mãe, Nezinha, Biane, Anne, que convicção absurda de Davi. Ele dizia: assim como a coça anseia por beber água. Talvez eu esteja falando grego para você, mas se você for estudar sobre a coça, ela só se sente bem. A coça é uma ave, e ela só se sente bem onde tem água. E ela é mais importante água para ela do que farinha para o sertanejo. Para a coça é mais importante água do que farinha para o sertanejo. Para você ter uma noção. Aí o salmista diz: assim como a coça anseia por águas, assim também a minha alma está desejando a tua presença. Ah, meu Deus, que desejo absurdo esse de Davi. Ele não encontrou palavras para expressar o desejo dele. É por isso que no 22 ele diz: alegrei-me quando me informam, me dizem, me chamam: vamos, Davi, à casa do Senhor. Aí eu me alegro, eu fico feliz, eu fico contente. Por quê? Porque é na casa do Senhor que eu consigo refrigerar a minha alma. Crente, tem momentos de alma batida? Tem momento de abatimento de espírito? Tem momento de angústia? Tem. Mas perpetuamente convivendo com isso? Não. Por quê? Porque dentro dele habita um oceano de alegria, habita um oceano de felicidade, de prazer. E como assim, pastor? Pai, Jesus disse: e meu Pai o amará, e viemos para ele e faremos nele morada. Onde Deus mora, já dizia ainda Cassiano, onde Deus mora não há tristeza, onde Deus mora não há dor, não há choro. Eu não estou dizendo para você que crente não passa por processo, eu não estou dizendo para você que crente não chora, eu estou dizendo que se crente chora, se sente dor, se sente angústia, há um caminho de refúgio, de refrigério, de consolo, e este caminho o salmista ensina no Salmo 42. Mas perceba bem, José da Gama, quando penso no meu passado, sinto dor no coração. Por que, salmista, você sente dor no coração? Eu lembro quando eu com a multidão ia à casa de Deus. Aí, Daiane, me faz entender claramente que neste momento de solidão, que o salmista se sentia desejando a presença de Deus e com a alma batida, é porque ele estava afastado da casa de Deus. Por que, pastor, você está dizendo isso? É só você ler o versículo que eu acabei de ler. Eu lembro quando ia à casa de Deus com as multidões. Quando ele lembrou, ele disse: o coração dele doía, se entristecia. Aí com a alma dele abatida, sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou voltar a adorar, eu vou voltar a tocar harpa, eu vou novamente engrandecer o nome do Senhor com salmos, eu vou novamente fazer-me nas mãos de Deus um vaso novo. Tanto é assim que o momento de tempestade na vida de Davi estava tão grande que você chega no Salmo 46 e o que é que diz? Deus é o nosso refúgio.
No 42 ele estava batido. Ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava para baixo, ele estava dizendo que ainda ia cantar o hino da vitória. Ele disse que sentia dor quando lembrava que ia com a multidão para a igreja, porque não estava indo, mas ele sentia dor quando lembrava que ia. Aí disse, mas eu vou me levantar e ainda vou adorar. Aí quando chega do 46 ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda com as águas rútilas e se perturbam, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará até o romper da manhã, as nações se embraveceram, reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra lá o corta-lança, queima o carro do fogo, e ainda diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. No 42 ele estava perturbado, no 46 ele diz, eu vou ficar quieto, porque eu sei que o Senhor é Deus. Ei, se você for estudar salmo por salmo, inclusive os 73 de Davi, você vai perceber que é um histórico real de Davi, mostrando momentos de grandeza, momentos de honra, momentos que o Senhor coloca ele na parte de cima da roda gigante. Mas você vai ver também que há momentos que Davi está no chão, com a cara do pó, abatido, triste, angustiado. A história de Davi é a história de nós crentes. Ora, nós estamos aqui. Se o diabo vir, eu estou cheio de Deus. Se o diabo vir, eu coloco a mão e ele vai fugir. Se o diabo vir, ele está repreendido. Se a enfermidade vir, ela vai sair. Tem momento que a gente está assim, a 1000 por hora, disposto, animado. Tem momento que você diz, eu vou para a igreja hoje, mas eu vou arrastado. Eu vou porque eu sei que eu vou voltar melhor. Eu vou porque eu sei que Deus vai falar comigo, mas que dependesse de mim. Eu estava sem força, eu estava sem coragem, eu estava sem ânimo, mas mesmo assim você vem, quando você chega aqui, você louva, adora, enaltece, cantece o nome do Senhor e sai daqui dizendo, vou para casa levando a minha bênção, levando a minha vitória. Mas, se você perceber, você vai analisar e ver o salmista dizendo, choro de noite e as lágrimas é o meu alimento. Que angústia no coração da vida. Você se alimentar, José Papel, com lágrima. Com lágrima. Algumas pessoas na Bíblia, você vê num nível de depressão absurda. Uma delas é Davi, a outra é Elias. Tem outras pessoas, mas duas boas de frisar. Mas se alimentar com lágrimas, os meus inimigos estão sempre me perseguindo. Como é que você consegue dizer que ainda vai louvar o Senhor? Como é que você consegue perguntar à alma por que está abatida, se ele mesmo responde o que ele pergunta? Ele diz, os meus inimigos estão diante de mim e eu me alimento de lágrimas. É uma situação complicada. Diz a história que Davi escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido por seu filho. Seu filho queria tomar o trono. Seu filho queria ser rei no lugar dele. Seu filho pegou as esposas e teve atos libidinosos com ela. Aí a situação de Davi era se esconder do próprio filho. Olha a crise absurda que Davi estava vivendo. Se alimentando de lágrimas. Eu acredito que ele estava magrinho. Mas sabe qual é a receita que eu aprendo aqui? Quem se alimenta de lágrimas pode até tropeçar, às vezes pode até cair, mas não fica prostrado. Não. Perceba bem, no versículo, ainda no versículo 3, ele diz que ele pergunta, aonde está Deus? Em outras palavras, ele diz, rapaz, eu sou crente, eu estou passando por esse processo difícil, tanto está complicado para mim, eu estou sendo perseguido, eu me alimento de lágrimas, a minha alma está abatida. Onde está Deus? Cadê Deus? Cadê aquele Deus que o irmão Renilson leu a palavra aqui e falou sobre ele? Cadê aquele Deus que a missionária Tônia leu e falou sobre ele? Cadê aquele Deus que eu já ouvi na igreja dizer que ele dá força, dá ânimo, dá vigor, dá alegria? Cadê ele?
Deixa eu dizer um segredo. Há momentos que Deus se esconde porque Ele deseja ser procurado por você. Mas como assim, pastor? Deus deseja ser achado. Está na Bíblia, está. Me buscareis e me encontrareis quando me buscarem de todo coração. Se Ele está mandando buscar Ele, é porque Ele está num lugar onde eu não estou vendo, onde eu não estou alcançando, e eu preciso ver e preciso alcançar. Aí o salmista diz: onde está Deus? Você já se fez essa pergunta nos seus momentos de luta? Ou não? Naquela crise que você passou há 3, 4, 5 anos atrás, naquele momento que você olhou para um lado e para o outro, até os familiares viraram as costas para tu, até os teus parentes se fizeram de desconhecido de ti, não encontrasse ninguém para estender a mão para te socorrer. Aí você pergunta: onde está Deus? Busque o Senhor. De madrugada te buscarei, disse o salmista. Jesus que era Jesus. Olha, só para tu pensar. Jesus que era Jesus. Pelo menos por 8 vezes Ele foi orar. Ou de noite, ou pela manhã. 3, 4, 5 horas da manhã. Jesus. E eu? Jesus. E Jesus precisava orar? Ele nos deixou o exemplo. O salmista procurava Deus e fazia as suas perguntas. Aí ele diz: quando penso no passado, isso aqui eu já li. Versículo 8 diz, o versículo que eu já li, porque está escrito a minha alma. Versículo 5, aliás: o meu coração está profundamente abatido, e por isso eu penso em Deus. Ei, o próprio versículo responde a pergunta que eu quero fazer. Por que foi que o salmista pensou em Deus? Porque o coração estava abatido. Não pense diferente. Todo processo que acontece na sua vida tem pelo menos 3 vias. Ou é permissão de Deus, ou foi você que procurou o problema, ou se for permissão de Deus, é para te aproximar na olaria de Jeová, para o lugar mais ideal e perfeito que Ele quer que você esteja, no esquadro da sua vontade. Eu não entendo o processo, você pode não entender o processo, mas se Ele está no processo, independente se eu entendo ou não, o final vai ser sempre para o meu bem-estar. Pode não ser nem até físico, mas para o meu bem-estar espiritual. Naturalmente. Se você for pesquisar, a psicologia diz que há 3 maneiras de você pensar: sentado, deitado ou andando. Mas a que você menos pensa para refletir é quando você está caminhando. Menos pensa para refletir é quando você está caminhando. Então significa dizer que quando você está deitado, sentado, são os 2 maiores períodos que você pensa para refletir, para analisar, para tomar decisões. Na maioria das vezes você está ou deitado ou sentado. Isso significa que se eu deixei de andar por um tempo, deitado ou sentado, eu fico. Então, são períodos onde o meu cérebro funciona para refletir. Quando eu estou refletindo, eu começo a pensar: quem sou eu? Como estou eu? Para onde estou indo? Aonde eu estou? De onde eu venho? O salmista está dizendo isso aqui, que quando ele pensa no passado, ele fica triste. Quando ele pensa no passado, ele fica angustiado. Quando ele pensa no passado, ele fica abatido. Aí ele diz: o meu coração está profundamente abatido, por isso penso em Deus.
E por isso assim como o mar agita e ruge, descem os montes mais e bizarros, e correm com violência até o Jordão. Assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus permitiu sobre mim. Você sabe o que é onda de tristeza? Onda de tristeza, originalmente, significa emoções desequilibradas. A tristeza é o primeiro passo para a depressão. A tristeza é o primeiro passo para o choro de angústia. A tristeza é o primeiro passo para a ansiedade. A tristeza é o primeiro passo para eles problemas emocionais. Por isso que o salmista diz: eu sinto ondas de tristeza. Quando eu vejo um crente triste, eu já fico preocupado, porque a tristeza é uma seta que atinge você e abre um leque para outras enfermidades. E o salmista estava preocupado e disse: assim como descem as águas para o Jordão do monte com ondas, assim está a tristeza dentro de mim. Quem já foi para o mar sabe. Se a tristeza é como onda, nós já frequentamos alguns mares. E quem já foi para a praia do Gunga sabe. A praia do Gunga é uma das praias que tem mais ondas em Alagoas. Tem um lado do mar que você não tem descanso. É mais de uma onda por segundo. Não tem descanso. Quando você pensa que pulou uma onda, já está vendo outra. Quando você pensa que pulou a segunda, já está chegando a terceira. Não tem descanso, não tem como. Por mais que você saiba nadar, por mais profissional que você seja, se você for para a praia do Gunga, as ondas lhe vencem, lhe cansam e lhe matam. Se você não conhece a praia do Gunga, pesquise. Nós já fomos lá. É terrível. Do lado direito da praia é tranquilo, que dá para você se deitar dentro d'água. Do lado esquerdo é onda em cima de onda, onda em cima de onda, onda em cima de onda. Eu tenho um amigo que morreu porque achou, jovem ainda, achou que tinha condições de enfrentar as ondas da praia do Gunga. E na primeira pancada da onda, a onda o arrastou. Davi estava abrindo seu coração nesse salmo, dizendo: como uma onda no mar, que desce com a fúria absurda e descomunal, assim está a tristeza tomando meu coração. Mas ele diz: eu ainda espero em Deus. A melhor porta para você se livrar dessa angústia que te mata não é o suicídio. A melhor porta para você se libertar dessa angústia que te perturba a alma, o coração, não é sumir no mundo e nunca mais dar informação a ninguém. A melhor porta é você descer pela madrugada, deixar o seu lençol, o seu colchão, o seu travesseiro, deixar o seu conforto da cama, sair do colchão e dizer: eu vou botar a minha cara no pó, eu vou botar o meu rosto em terra, eu vou clamar ao Deus de Israel, e ele vai fazer o quê? Ele vai se levantar para me defender. Jó capítulo 25, verso 19, versículo 25. Jó abre a boca com toda ousadia e diz: eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim ainda vai se levantar para me defender. Em meio à crise, é o que eu estou tentando fazer você entender. Em meio à crise, você tem que ter a convicção que vai vencer. Senão, a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade, o medo, o pavor, o pânico, te afoga, te mata e te deixa pra lá, o cadáver. Está até o corpo, mas a alma, o espírito, a parte de dentro está morta. Mas se você tiver a convicção que Jó teve, que Davi teve, você vai dizer: ainda que ele me mate, como disse Jó no capítulo 1, nele eu vou esperar. É muita convicção.
nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina você sendo Deus, no lugar de Deus. Imagina você sendo Deus. O camarada passando por processo que Davi passou, que Jó passou, e você ouvindo isso de alguém que está sofrendo, ainda que ele me mate, dele esperarei. Eu sei que o Senhor deu, o Senhor tomou, mas bendito é o nome dele. Ei, você vê como Davi falou: Senhor, faça tudo, tira o reino, tira o trono, tira o poder, tira a fama, tire tudo, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Se você se fosse no lugar de Deus, eu tenho certeza que no momento desse Deus se levanta do trono e abre um sorriso, olha para o anjo e diz: vai lá, vai, leva consolo para ele, leva socorro para ele, leva ânimo para ele, leva alegria para ele, enche o coração dele de paz, arranca a angústia, arranca o medo, arranca a depressão, arranca a ansiedade. Por que, Senhor, tem que fazer isso? Porque ele está atraindo a minha atenção com a sua adoração e fé. Nós não temos que se entregar em meio à guerra. Covarde é um soldado que quando está sozinho está armado, mas por medo não puxa o gatilho para matar o seu inimigo, acaba sendo morto por ele. Covarde é, mas valente é aquele soldado que mesmo vendo o exército na sua frente, ele sabe que quem está com ele, ao lado dele, quem o enviou, quem o amou, quem o capacitou, quem o preparou, vai dar vitória a ele, apesar das guerras. Você pode ter perdido uma batalha, mas você não vai perder a guerra. Mas pastor, como assim? É só você estudar sobre a guerra. 25 cidades a Rússia já tomou da Ucrânia. A Rússia já tomou da Ucrânia 25 cidades. Ei, mas a Ucrânia continua lutando. Os soldados são em menor número, as armas são em menor número, mas os soldados não se entregam. Os soldados não se dão por derrotados. Pelo contrário, eles dizem: nós vamos retomar o que foi tomado, vai voltar a ser nosso. Por quê? Porque enquanto vida eu tiver, eu estou guerreando. Enquanto vida eu tiver, eu estou na batalha. Enquanto vida eu tiver, eu estou na guerra. Eu vou vencer. Entenda bem. Na hora da batalha, o maior teste que você tem que provar para Deus não precisa, que ele já sabe, mas para o diabo, que você não é um crente fraco, medroso, covarde, medíocre. Você é um crente valente, forte e vencedor. É na hora da luta. E não adianta você dizer teoricamente: eu vou vencer. Você tem que se levantar, pegar a espada, colocar as armas que foram faladas aqui na sexta-feira e ir para a guerra. Não se vence guerra deitado na rede. Não se vence guerra de barriga para cima assistindo TV. Não se vence guerra dormindo todo dia, o dia todo até meio-dia. Mas se vence guerra de joelho, em oração, lendo a palavra, louvando ao Senhor. Você vai recebendo combustível, ferramenta, capacidade, condições, força para vencer essa guerra. O hino que cantamos aqui a semana passada diz: a vitória está depois da muralha. Chagas Sobrinho cantando, quando ele falou isso, ele estava dizendo simplesmente o seguinte: dê um grito, derruba a muralha, clama ao Senhor que a muralha vai cair, parta para cima da muralha, ela vai ser derrubada, a vitória vai estar depois, ela nunca vai estar antes. Por quê? Porque antes de toda vitória tem luta, antes de toda vitória tem luta, antes de toda vitória tem luta. Eu tive professor de teclado por 15 dias e depois por um mês. O primeiro professor que eu tive se chamava Leonardo. Um mês e 15 dias eu tive aula de teclado. O professor dizia: olha, próxima quarta-feira eu quero que você faça isso no teclado. Por quê? Me dê todas as escalas de Dó a Si e de Si a Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Todas as escalas em acordes. E eu treinava. Quando era na terça-feira, que eu ia fazer para treinar, para mostrar ele na quarta, eu não conseguia fazer. Não faça isso que eu fazia.
Negócio de maluco. Mas teve algumas vezes que eu disse, não, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Eu fui dormir com o teclado ligado, cochilei com o teclado ligado. Aí eu acordei de madrugada, liguei o teclado, fui fazer, não consegui, eu tenho que fazer. Cheguei na parede, eu tenho que aprender, tenho que aprender. Subiu 2 carros aqui, mas na quarta-feira eu dei uma aula para o professor e ele disse, rapaz, realmente você treinou a semana toda. Eu disse, foi mesmo? Vamos pegar aqui na cabeça. Mas aprendi. Mas você já pensou? Não vou conseguir não. Não nasci não para tocar teclado. Não. Rapaz, não dá para mim não. Eu sou tão burro. Meu Deus. Não! Deixa esse negócio. Nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo sabe tudo. Pastor, a luta está grande, eu vou morrer. Vai não! A luta está grande, eu vou parar. Não vai! A luta está grande, eu vou desistir. Não! Você foi escolhido. E você, sendo vaso escolhido, você não pode desistir, não pode parar, não pode voltar, não pode entregar. Mas não, por favor, entenda. O salmista passou por depressão, venceu. Elias passou por depressão, venceu. Jó passou por depressão, venceu. Você está passando pela luta, vai vencer também. Por quê? Porque o Deus que esteve com eles está com você. Porque o Deus que operou na vida deles opera na sua. Porque o Deus que operou ontem opera hoje. Por quê? Porque Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só estou querendo que você entenda, não desista e para isso, essa convicção absurda que Davi tinha, e convicção absurda que Jó teve, ele só precisou de uma coisa só, fé, só isso, só isso. Se Jesus não voltar, você tem certeza ou não que sexta-feira tem culto e domingo tem culto aqui? Tem ou não? Mas como é que você sabe se sexta e domingo não chegou ainda? Como é que você disse que vai ter se sexta e domingo não chegou? E você está dizendo que vai ter culto? O que é isso? É crer como se já estivesse acontecendo. Independente da situação. Se Jesus não me levar, a mim ou a minha esposa, ou a nós dois, essa semana, sexta-feira e domingo, nós vamos estar aqui adorando a Jesus. Mas sexta não chegou, domingo não chegou ainda, mas eu já sei que na sexta-feira e no domingo eu vou estar aqui, independente de qualquer coisa. Com uma perna, com as duas, com um braço, com os dois, eu vou estar aqui. Isso é convicção. E isso precisa ser transformado em fé. Eu não sei, né? Eu não sei. Que é isso, rapaz? Você tem que ter fé. Sai daqui pisando firme. Sai daqui convicto. Não, eu não aceito essa vida que eu levo, não. Esse negócio vai passar. Qual preço que eu tenho que pagar? Oração, jejum, palavra, louvor. Oração, louvor, jejum, palavra. Orar, jejuar, orar, jejuar, palavra, louvor. Orar, palavra, jejum, oração. Oração, louvor, jejum, palavra. Sempre. A vitória vem. Se Davi dissesse, Jesus, Deus, tá bom. Eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Ele tinha deixado de fazer tanta coisa. Em outras palavras, sai daqui com a força de Deus, com o ânimo de Deus, com o vigor de Deus, com a certeza de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? Olha aqui. Olha aqui. Ô, irmãos, vocês estão lembrados, né? Quarta-feira, onde é o culto? Foi falado, não? É na casa da Cícera. Vai? Pronto. Quem for, me fale, né? Porque eu venho pegar, tá? Aí, assim, infelizmente não vai dar para ir todo mundo e aquele monte de criança, né? Mas o que der, vai. O que der no carro, vai. Tá certo? Então, quarta-feira, 6h30, eu estarei aqui para pegar quem for, viu? Vamos orar? Deus amado, Pai maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia na tua presença, por este culto, Pai, por essa palavra, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, fazer como um salmista.
levantarmos e irmos à casa do Senhor e à fonte, Senhor, como a corça, mergulhar nas águas, para que nós sejamos fortalecidos e nunca, Senhor, desanimemos na jornada que temos que trilhar. Pai, abençoa cada irmão aqui presente, abençoa a sua família. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor. E abençoa principalmente, Senhor, fortalecendo a fé, Pai. Abençoa, Senhor, com bênçãos espirituais, que é o mais importante para a nossa vida. Mas supre, Senhor, as necessidades que há entre o teu povo. Pai, nos despede para casa, na tua santa e gloriosa paz, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Divino Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, na sua residência, na sua rua, onde você chegar, de onde você vier, em nome de Jesus. E você tem. Amém. Deus abençoe. Um abraço.